Boa noite, a graça e a paz, amém? Nosso segundo quadro fixo do nosso canal, que é o Terça da Verdade. Todas as terças-feiras, às 21 horas. O Terça da Verdade é sobre assuntos na palavra. Aquilo que você acreditava que era, mas na realidade não era. Assuntos polêmicos dentro da palavra. Não que a palavra de Deus seja polêmica, bem, mas é sobre aquele velho ditado da teologia. Um texto fora de um contexto é um grande pretexto para uma heresia. Amém? E o tema dessa noite é sobre batalha, um pedaço, ok? De batalha espiritual, onde eu fiz a pergunta a vocês. O pecado que está agindo na vida do teu cônjuge, ele tem como ser transferido para a tua vida? E muitos disseram sim, outros disseram não. Mas nessa noite eu vou tentar elucidar através da palavra a resposta para essa pergunta, amém? Mas antes da gente começar, já divide, compartilha, convida outras pessoas para participarem dessa live. E você que vai assistir depois lá no canal do YouTube, já se inscreve no nosso canal, ok? Mas vamos começar. A palavra-chave dessa noite, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Por que eu escolhi esse tema? Porque é uma pergunta recorrente todos os dias que eu recebo. Tanto nas caixinhas de perguntas, quanto nas mentorias individuais ou nas aulas. Eu sempre tenho que responder a essa pergunta. E eu queria respondê-la não de uma forma muito objetiva, mas numa forma que elucide isso para você. De uma vez por todas, amém? Eu sei que é muito complicado, num canal fala isso, no outro canal fala aquilo, no outro canal fala aquilo outro, mas não é sobre canais, é sobre o que está escrito na palavra. A Terça da Verdade é sobre a palavra. Entendendo a palavra dentro de um contexto histórico, político, social, econômico. Por que a gente diz no estudo da teologia que um texto sem contexto é um grande pretexto para uma heresia? É porque muitas das vezes tiram um versículo do lugar e fazem daquilo uma verdade absoluta, sem olhar todo esse contexto. E a palavra de Deus não pode ser lida dessa forma. Eu preciso entendê-la dentro de um contexto político, econômico, social, ok? E essa palavra, especificamente de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, é a resposta de uma das perguntas que eu mais recebo. Qual é a pergunta que eu mais recebo, amém? Meu marido está fora de casa, minha esposa está fora de casa. E tem se relacionado com outras pessoas, se relacionado de maneira íntima, ok? E depois vem me procurar. É pecado? É a primeira pergunta. É pecado? A segunda pergunta é: os demônios que estão assolando a vida dele ou dela vão passar para mim a partir do momento dessa relação íntima? É o que eu mais respondo, quase que diariamente, ok? E aqui, nós também precisamos entender o contexto dentro desse prisma econômico, social, emocional, político, nos dias de hoje. A palavra, ela não mudou, ela não mudará, ela é absoluta. Se eu fizer uma pequena enquete agora e perguntar para a audiência que está assistindo, você tem essa dúvida? Boa parte deve responder que sim. Uma boa parte deve dizer: eu não sei se é pecado, se não é pecado, se eu vou ser tomado pelos demônios, pelas legiões, pelas falanges que estão atuando na vida dele e na vida dela. Primeira coisa, gente,
quem está vivendo debaixo do pecado é alguém que está sendo assolado por espíritos malignos. Isso é um fato, ok? Se eu quebro a minha aliança e cometo o pecado do adultério, eu e a outra pessoa que não é minha aliança, sabe o que acontece quando a gente se relaciona? Meu irmão, minha irmã, é troca de demônio passando para todo lado. Todas as maldições da vida de um passa para a vida do outro. Todas as vezes que eu me relaciono intimamente com alguém que não é a pessoa da minha aliança, eu troco com essa pessoa maldição, dor, morte, legiões, falanges, potestades e tudo que o inferno puder colocar para dentro da minha vida. Isso é um fato. Mas Dani, eu não tô adulterando. Quem tá adulterando é o meu cônjuge. Então, todos esses demônios, todo esse mal, todo o inferno vai passar para mim? Lembrando que a relação íntima entre um homem e uma mulher dentro da sua aliança é o que sela essa aliança. Você não vai ver dentro da palavra nenhum versículo que vá dizer sobre uma cerimônia de casamento. Não há. Lá no princípio de todas as coisas, o Senhor, ao criar Eva para ser a disjuntora de Adão, o Senhor não faz a cerimônia de casamento de Adão e Eva. O Senhor diz, agora vocês são uma só carne. Qual é o momento que eu sou uma só carne com o meu marido? Sexo. Sabe o que sela uma aliança? O sexo. Isso é o selo da aliança. Por que Satanás banalizou a questão da santificação, da virgindade? Porque ele sabe que se você se relacionar de maneira íntima, você vira um. E o Senhor não nos fez para andarmos em prevaricação, ok? Eu quero que você entenda hoje, a partir de hoje, a diferença entre o que assola a vida de um e o que assola a vida do outro. Amém? Então, o que sela o casamento não é a bênção sacerdotal, não é o documento humano. O que sela um casamento é a primeira relação sexual de um homem com uma mulher. E é por isso, exatamente por isso, que Satanás banalizou a virgindade. Hoje você vê meninas e meninos de 12 anos já se relacionando. E mais cedo Satanás está fazendo com que isso aconteça, porque é a forma que ele tem de aprisionar vidas. Mas entenda, Dani, eu não casei virgem. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu me relacionei com várias mulheres. Antes de eu conhecer o meu marido, eu me relacionei com vários homens. Essa noite você vai orar e vai fazer uma anulação de todas as vezes que você se aliançou com outras pessoas antes do teu cônjuge. Você vai anular tudo isso. A tal dita aliança de sangue é a única aliança que o Senhor fala lá em Gênesis. Mas vamos para o assunto principal dessa noite. Afinal de contas, o meu marido e a minha esposa, estando cometendo o pecado,
eu vou ser assolado pelos demônios que agem na vida dele? Sim, Rafaela. Se vocês dois eram virgens e perderam a virgindade um com o outro, é a aliança de vocês. Ratifique ela nos céus. Que essa é a tua verdadeira aliança, amém? 1 Coríntios 7,14 vai dizer assim: porque o marido descrente é santificado por sua esposa, e a esposa descrente é santificada pelo seu marido. Porque se fosse de outra maneira, os filhos seriam imundos, mas agora não são santos, estão santificados. Eu faço uma pergunta para você essa noite. Como filhos, como crianças chegam ao mundo? É através de que ato que uma criança é gerada? Uma criança é gerada através de um ato sexual. Em toda a história só teve um homem sendo gerado fora desse contexto. E esse homem é Jesus de Nazaré, para que ele nascesse sem nenhum pecado. Único. Eu e você chegamos aqui, nessa terra, através de uma relação sexual dos nossos pais. Os nossos filhos chegaram aqui através de uma relação sexual nossa com o nosso marido, com a nossa esposa. Mas o que Paulo está falando aos coríntios nesse momento? Ele está falando que mesmo que um homem seja descrente, mesmo que uma mulher seja descrente, ainda assim, um santifica o outro. Ah, se os dois forem descrentes, se santificam? Não, é troca de demônio. Mas, se eu estou na posição, se eu tenho relacionamento com Deus, se eu sou santificado com o sangue de Jesus, mesmo que o meu marido esteja num mundão rasgado, se relacionando até com prostitutas, através da minha vida, do relacionamento que eu tenho com Cristo, os demônios que assolam a vida dele jamais passarão para a minha vida. Agora, se eu tô brincando de ser crente domingueiro, esquentador de banco de culto de domingo, que não abro a minha palavra, não jejuo, não leio a palavra, não estudo a palavra, não adoro, não louvo, não tenho relacionamento, sabe o que Satanás vai fazer? Brincadeira de pique-esconde. Quem tem mais demônio escondido na sua vida? Mas se você é alguém santificado pelo sangue de Cristo, teu marido pode estar até o próprio giraia, o cavalo do giraia, o giraia completo, que jamais, entenda, jamais você será assolado pelos demônios que agem sobre a vida dele debaixo do pecado do adultério ou de qualquer outro pecado. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 7,14, Paulo está me dizendo, ainda que um marido descrente, ainda que uma esposa descrente possa estar no mundo, ela é santificado, ele é santificado através de um marido e de uma esposa crente. Porque senão seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Entende? Porque um texto fora de contexto é um grande pretexto para uma heresia. Filhos são criados através do sexo. E se Paulo está dizendo para mim que agora eu sou santificada, e por isso os filhos que eu gero com um marido não santificado são santos, significa que aquilo que habita em mim
é muito maior do que está no mundo. E a palavra vem confirmar. Porque 1 João 4:4 vai dizer assim: vocês são de Deus e por serem de Deus, vocês vencem. Porque aquele que está em vocês é muito maior do que aquele que está no mundo. Como é que eu posso aceitar e dizer que meu marido ou a minha esposa que está no mundão rasgado é capaz de me tirar a bênção? Que Deus fraquinho é esse que eu sirvo? Que Deus é esse que perde para Satanás? Eu não conheço esse Deus. Eu conheço o Deus que ressuscitou, que tirou as chaves do inferno da mão de Satanás. Esse é o Deus que eu sirvo. Nunca mais você vai poder dizer que você está sendo assolado pelos erros do teu cônjuge. E muito menos que ele está te passando o demônio, como quem passa um vírus através de uma relação sexual. Porque se eu estou, de novo, gente, essa palavra, ela cabe, ok? A quem tem relacionamento com Deus. Se você é crente domingueiro, esquentador de banco de culto de domingo, vai na igreja uma vez por mês, não lê a palavra, não estuda a palavra, não adora, não jejua, não tem relacionamento, Satanás vai fazer palco completo na tua vida. Mas se você é santificado pelo sangue do Cordeiro, você ora, você jejua, você tem relacionamento, a tua vida é alicerçada na rocha, você conhece a palavra, você estuda a palavra, você vive a palavra, vai se cumprir a palavra na tua vida. Quem pode dizer um amém? Quem entendeu e pode dizer amém, Senhor. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não tô dizendo que, teu marido tá na rua, tua mulher tá na rua, te procura pro sexo e você simplesmente deva aceitar. Eu tô falando sobre troca de maldição, ok? Sobre os demônios que estão agindo na vida dele serem transportados para a tua vida. É sobre isso. Biblicamente falando, não é pecado nem errado eu me relacionar sexualmente com o meu cônjuge, ele estando fora de casa. Não há respaldo bíblico para dizer que é um pecado. Não há. Mas entenda, há um contexto psicológico aí, emocional. Muitas mulheres se relacionam com seus maridos acreditando na seguinte coisa: eu vou fazer isso porque isso vai ajudá-lo a trazer para casa. Deixa eu contar uma verdade para você. Não vai. O sexo por si só não é capaz de convencer o teu marido do pecado, a tua esposa do pecado e nem trazê-lo para casa. O que eu tô dizendo pra você é, se você decidir se relacionar, isso não é um pecado. Mas se relacionar também não é a solução de trazê-lo de volta. Não é arma de retorno. Nós, mulheres, entendemos o sexo como algo de cunho emocional. Eu me relaciono porque eu amo, eu me relaciono porque eu tenho desejo pela pessoa, eu me relaciono porque eu tô com saudade, eu me relaciono porque é meu marido, porque é minha esposa. Para o homem é diferente. Para os homens o sexo, ele pode ser só pelo sexo. Pele. E aí qual é a confusão disso tudo? É que nós mulheres depositamos sobre o se relacionar com o nosso cônjuge que está fora
algo como: ah, ele ainda me ama, ah, ele vai voltar para casa, ah, porque se eu me relacionar, ele retorna, ele acorda do erro que ele está cometendo, ele é liberto. Não. Não. Não é. Se você decidir se relacionar, faça isso porque você quer. Porque simplesmente você está com vontade e está tudo bem. Mas não deposite sobre isso qualquer expectativa de como isso possa ser uma solução para o teu problema. Porque não é. Entende a diferença? Entende porque a palavra eu também preciso entender um contexto histórico, político, social. Por que Paulo está falando sobre isso em 1 Coríntios? Bora entender o contexto dessa cidade? Bora entender por que Paulo está dizendo: ei, a mulher santifica o seu marido santifica a sua esposa, ainda que seja descrente, ainda que seja alguém perdido no mundo. Corinto era a capital da província romana de Acaia e ocupava a maior parte da Grécia Antiga, bem ao sul da Macedônia. E era uma cidade muito rica, centro de negócios. E que, por ser um centro de negócios de muito dinheiro, atraía pessoas de todo o Império Romano. E era uma cidade muito misturada, com pessoas de culturas diferentes, cidadanias diferentes, etnias diferentes. Mas também em Corinto havia um dos maiores templos de Afrodite. Quem era Afrodite? Afrodite é uma deusa da mitologia grega ligada, ok? A beleza, a sensualidade, a carnalidade. E o que acontecia em Corinto? Mulheres serviam no templo de Afrodite como prostitutas, ok? E aí o que Paulo está dizendo? Homens se deitavam com essas mulheres para receberem bênçãos de Afrodite. Mulheres se prostituíam como oferenda a Afrodite. E é nesse contexto que Paulo está dizendo: ainda que teu marido vá lá para o templo de Afrodite e se prostitua com uma prostituta que serve naquele lugar, se você estiver santificada, teus filhos serão santificados. E você santificará o teu marido. Se a tua esposa serve como prostituta dentro do templo de Afrodite, como oferta de sacrifício a essa deusa pagã, ainda assim, se tu estiveres santificado, os filhos que tu tiveres com ela serão santos. Tá entendendo o contexto que Paulo tá falando? Era esse o contexto. Dentre todas as epístolas e cartas de Paulo, a maior igreja que teve mais ensinamentos, mais advertências, é justamente a igreja de Coríntios, por conta do que vivia aquela cidade. Então a gente precisa entender, a gente precisa simplesmente não só receber as coisas sem antes olhar a palavra. Tudo que eu prego para vocês, eu digo para vocês: olha só, o capítulo é esse, o versículo é esse, o contexto é esse. Vai estudar, vai aprender. A palavra, ela não é um livro que eu leia de uma maneira leviana e simples. A palavra é um livro que eu preciso orar para que o Espírito Santo se revele para mim. E aí, o que eu tenho presenciado é que as pessoas pegam versículos fora de contexto, sem saber o que acontecia naquele momento, e pregam como verdades absolutas, fazendo que outras pessoas se percam. Tudo que eu falar para você, abra na sua palavra. Se faça a pergunta: essa menina tá falando é certo mesmo? Deixa eu estudar.
Chega de receber alimento, passar a goela abaixo, como se fosse uma verdade absoluta, porque você não abriu a Bíblia. Chega de pegar videozinho do TikTok que tem menos de 1 minuto de duração e achar que aquilo dali é uma verdade absoluta. Chega. Deus vem buscar uma noiva imaculada. Mas para que eu me torne uma noiva imaculada, eu preciso conhecer o noivo. E como que eu conheço o noivo? Através da palavra. A gente precisa ter entendimento da palavra. Olha que 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5 vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tem uma coisa que eu e você não somos capazes de dar ao outro. É a salvação. Ok? É a única coisa que eu não posso fazer pelo outro. É o único momento que Deus não me vê como um só com o meu cônjuge. É o momento da salvação. Olha o que a palavra vai falar. Então, estando 2 no campo, um será levado e o outro ficará. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e a outra ficará. Vigiem, porque vocês não sabem a hora de vir do Senhor. Mas considerem isso. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite estava por vir o ladrão, vigiaria e não deixaria ninguém entrar na casa. Por isso, estejam atentos também, porque o Filho do Homem irá de vir e a hora que vocês jamais pensariam que ele chegava. É o único momento em que Deus não enxerga Daniela e o Daniel como um só. É o único momento em que Deus não enxerga você com o teu cônjuge como um só. É o único momento. É o momento de aceitar Jesus como nosso único e Senhor. Como aquele que morreu na cruz, levando sobre ele todas as minhas dores, todos os meus erros, todos os meus pecados. É o único momento. De resto, Deus enxerga você como pertencente ao teu cônjuge. Ele pode estar, entenda, um casamento aonde o divórcio aconteceu fora de um contexto lícito, segundo a palavra. Para Deus ele nunca houve. Para Deus esse divórcio é totalmente nulo. Se você foi aquele que sofreu a traição, mas não foi você quem deu entrada no divórcio, foi o teu cônjuge que está lá no passaporte dele do engano, da felicidade do mundo. Ele não tem respaldo para essa aliança. Ele está vivendo uma aliança da qual Deus não faz parte. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas. Deus ama o pecador, que sou eu e você. Mas Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com isso. Então, para ele, essa aliança que está sendo construída em cima do escombro de uma aliança que foi quebrada fora de um contexto, ela não existe. Entenda de uma vez por todas.
Isso significa que para Deus não importa. Deixa eu dar um testemunho meu. Há um tempo atrás, não tem muito tempo não, só não consigo realmente precisar o tempo. Alguém me perguntou assim, tá casada com o Daniel há quanto tempo? E eu rapidamente respondi, a gente casou de novo tem 4 anos. Na mesma hora, gente, o Espírito Santo falou no meu coração, tá mentindo. E eu tomei um susto, porque eu ouvi a voz do Senhor, tá mentindo? Eu disse, mas uai, a gente casou de novo, é isso. E na hora que eu disse assim, mas a gente casou de novo e é isso, o Senhor disse assim, eu nunca estive nesse divórcio. Para mim, vocês são uma só carne, desde o dia 23 de outubro de 2004. Eu nunca mais, gente, nunca mais esqueci disso. E a partir daquele momento em diante, quando alguém me pergunta quanto tempo vocês estão juntos, eu digo, casamos em 2004. Esse ano, completamos 18 anos casados. Sabe por quê? Porque a minha aliança com Daniel não foi quebrada de uma maneira lícita, segundo a palavra. Quem quis o divórcio fui eu, que meti o pé e vambora. Recebi logo o carão de Jesus. Passou logo o sabão em mim. Não fui eu que fiz o divórcio, foste tu. Então, se você não tá num divórcio ilícito, não houve aliança quebrada. Vamos para a palavra? Por que que Moisés, vamos deixar claro, por que que Moisés cria a carta de divórcio? De novo, um texto fora de contexto é um grande pretexto para uma heresia. Qual era a situação política, econômica e social daquele momento? Naquele momento, as mulheres, ao casar, davam ao marido um dote financeiro. O divórcio, ele é criado para proteger a mulher. Porque naquele momento, o que os homens estavam fazendo? Eles casavam, depois de 1, 2, 3 meses, repudiavam aquela mulher, e uma vez repudiada, ele a descartava e não devolvia o seu dote. Aquela mulher, ela não poderia nem voltar para a casa dos seus pais. E aquela mulher era lançada à margem da sociedade, acabava virando uma indigente, acabava virando uma prostituta para poder sobreviver. E os homens estavam agindo de má fé com as mulheres. E o número de casos naquela sociedade havia aumentado muito. O texto de Malaquias, que as pessoas de uma maneira indevida dizem, Deus abomina, odeia o divórcio, na linguagem original grega que foi escrita, a palavra não é divórcio, a palavra é repúdio. Repúdio significa eu dizer, eu não quero essa mulher e deixo ela à margem da sociedade, virando prostituta, e não devolvo a ela o seu dinheiro. Ali em Malaquias, o texto original em grego fala repudiou, ou seja, má fé do homem. Lá no Novo Testamento, quando os fariseus, tentando fazer uma pegadinha com Jesus, tentando incriminá-lo, perguntam acerca do divórcio, o que Jesus fala? No princípio de todas as coisas, não foi essa a vontade do Pai. A vontade do Pai é que homem e mulher estejam juntos. Mas por conta da dureza do coração, da imoralidade sexual, Moisés concede a carta de divórcio.
Entende? Porque um texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia imensa. A única possibilidade de divórcio é o adultério. Isso se a pessoa que foi traída esteja de coração endurecido. Ok? É a única forma lícita, com respaldo bíblico, segundo a palavra. Dani, mas quem traiu foi o meu marido. Eu o perdoei, mas ainda assim ele quis o divórcio. Deixa eu contar pra você, ele não pode casar com ninguém, tá? A aliança que ele pensa em constituir com outra mulher é totalmente anulada por Deus. Deus não reconhece essa aliança. E os frutos dessa aliança são filhos do adultério. Quem entendeu o que eu tô falando? Escreve um amém aí. Se eu não quiser assinar e deixar ir pro litigioso, tô errada? Nem certa, nem errada, minha irmã. Mas você acha que ter mais um problema, uma confusão, vai ser saudável para vocês? Eu costumo dar o exemplo do Daniel, porque hoje, olhando para trás, eu vejo que ele foi sábio. E ali ele plantou uma semente que germinou e deu frutos. Ele olhou para mim e disse assim: não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Mas eu vou respeitar o que você quer. Mas eu não serei parte pertencente disso daí. Eu não sei que eu não posso te impedir. O juiz pode assinar. E eu só não quero mais confusão. Só terá a minha assinatura. Pagar, correr atrás da entrada contigo. E aí eu me tornei responsável por esse erro. Ali a nossa situação já estava tão difícil que se ele fosse pro litigioso comigo, possivelmente eu nunca mais olharia para ele. E ali ele entendeu que ele não iria me convencer de absolutamente nada. E que o único que convence sobre o pecado e a justiça é o Espírito Santo. Amém? Então a gente precisa entender o que a Bíblia nos fala. A gente precisa entender o que o Senhor está nos dizendo. Sabe? A gente perde tanto tempo dedilhando, vendo o filminho do TikTok mentiroso, sabe? O povo ainda compartilha, que é triste. O tempo que você está perdendo com isso, pegue sua Bíblia. Gente, eu sei que no Google tem um monte de coisa boa e um monte de coisa não boa. Eu sei que o YouTube tem um monte de coisa boa e um monte de coisa não boa. Mas busque canais que têm respaldo, que você sabe que aquele homem e aquela mulher são mestres na palavra. Vamos dar alguns exemplos aqui? Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, são um dos homens que mais conhecem a Bíblia. Há outros, obviamente. Mas sabe, no lugar de você estar vendo o filminho do TikTok de alguém que sabe que está compartilhando uma inverdade, vá para a palavra. Ou então, se você está na dúvida, pergunte para quem não tem dúvida. Paulo Júnior é verdade. Dentre outros. Eu gosto muito do Nicodemos, também acho ele um dos melhores no Brasil na atualidade.
Antes de eu vir dar essa palavra, hoje eu disse pra Renata, breca tudo, não me passa nada. A não ser que seja risco de morte, eu vou fazer as 3 mentorias que eu tenho da turma 15, breca tudo. Eu vou tirar o dia de consagração, de jejum. O pessoal que fez jejum comigo entregou meio-dia, eu levei pro resto do dia, eu disse breca, não sobe nada. Sabe, eu fui conversar com a minha pastora. Eu fui conversar com os meus professores de teologia. Eu fui orar. Peguei minha Bíblia de estudo que trouxe para Belém. É sobre isso. O Bruno Leonardo não considera um dos melhores teólogos, não. Ele é um bom pregador. Aqui a gente está falando sobre teologia. Mestre. Mestre é diferente de pregador. Rodrigo Santana é mestre. Então, sabe, vá se alimentar. Busque mestres. Deixa eu falar algo para você. Ser mestre na palavra é um dom que Deus dá. Então, para de engolir alimento que não é espiritual. Para de engolir alimento que não vem, sabe, do Senhor. Para de engolir um alimento que é um texto fora de contexto. Eu preciso pegar a palavra. Sabe o que eu acho curioso? As pessoas dizem assim, mas Deus me livre, eu não vou pagar R$300 numa Bíblia. Realmente é muito dinheiro numa Bíblia de estudo. Mas você é capaz de sair no final de semana e gastar isso num barzinho. Você já foi capaz disso um dia. Hoje, não sei na cidade de vocês, mas cinema em Belém é tão caro, se uma família for lá, é isso que vai pagar. Quais são as prioridades? Eu vou ler de novo, antes da gente finalizar, 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, para que você entenda a importância de um relacionamento com o Senhor. Há coisas que Deus vai revelar para você, o teu joelho no chão, o teu quarto de porta fechada e a tua Bíblia. Ok? 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 vai dizer assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu e você não somos capazes de convencer absolutamente ninguém. Por que hoje eu disse para Renata, segura tudo, eu vou me consagrar? Por que antes da câmera abrir eu disse para o Senhor, que não seja mais eu, mas seja totalmente o teu Espírito que me conduza nessa palavra? É isso. Então, quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7,14, porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido, e de outra sorte os filhos seriam impuros, mas agora são santos, é porque o que habita em mim é maior do que o que está habitando no mundo. 1 João 4,4 vai dizer, vocês são de Deus, e quem é de Deus é aquele que vence, porque aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. Um texto sem pretexto, sem contexto, perdão, é um grande pretexto para uma grande heresia. Deus está buscando pessoas que queiram relacionar-se com Ele. Pessoas que queiram verdadeiramente conhecê-lo de uma maneira íntima, de uma maneira profunda. Pessoas que silenciam o mundo e abrem os seus ouvidos para Deus. Pessoas que desejam verdadeiramente serem conhecidos do Senhor. Pessoas que sabem que o seu nome está gravado na palma
da mão dele. Pessoas que entendem que elas próprias não podem fazer absolutamente nada, mas que o Senhor pode fazer absolutamente tudo. Pessoas que decidiram viver na contramão do mundo. Como é que o mundo vive? O mundo vive por aquilo que ele enxerga. Mas quem não pertence ao mundo passa a viver por aquilo que ela crê. Se a gente for se deixar levar pelas circunstâncias, meu irmão, minha irmã, a gente vai enlouquecer. Se a gente fosse levar pelas tribulações, a gente não vai dar conta. Mas se eu conheço Deus de uma maneira íntima, profunda, verdadeira, aonde me relacionar com Ele é o principal de todas as coisas, e não somente receber o que eu preciso, aí eu vou viver o melhor dessa terra. Eu acho fantástico o texto onde Salomão é colocado como rei de Israel. E, minha irmã, maior é o que está em você ou o que está no mundo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Quem é que vence o mundo? Aquele que crê, sabe? Cara, podem ter revirado o cemitério, não importa. Se eu tô alicerçado na rocha, olha o que o Salmo vai dizer para mim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente irá descansar. Olha o que o Salmo continua dizendo: mas aos seus anjos dará ordem ao meu respeito. Entenda. Deus que você está adorando é um Deus fraquinho? Ou é o Deus que abre o mar, fecha a boca do leão, não deixa a fornalha te queimar? Você decide. A decisão é sua. Irmão, se a amante batesse na minha porta, olharia e dizia: Satanás, você está pensando que você vai me envergonhar? Fecharia a porta. Discutir com ela vai resolver o problema? Encher a cara dela de bolacha vai resolver o problema? Não. Eu não dou palco para Satanás, tá, gente? Discute com doido quem é doido. Eu não sou doida. Se uma pessoa vem na minha porta num tom desse de afronta, ela vai ficar lá sozinha. Eu vou virar minhas costas e dizer: não, o Deus que eu sirvo não é pra isso aqui não, pode ficar só, tá? Eu sequer dirigiria a palavra, eu sequer falaria, olharia, fecharia minha porta e iria embora. É isso. Simples assim. Eu não vou dar palco pra Satanás, muito menos pra ser envergonhado. Eu virava as costas, não tava nem vendo. Dizia: Jesus, cuida disso aqui, viu? Embora. Por que eu vou conversar com alguém que se relaciona com um homem casado? É alguém que tá lotadão de demônio, né? Então, eu vou conversar com o cão? Não sou nem entrevistadora de Satanás. Não tem nada pra falar com ela. Olha lá. Disso Jesus cuida. Eu mesma não posso fazer nada. Amém? É isso. Sabe? Porque eu vou ser humilhada? Não, minha irmã. Se você se colocar nesse lugar, eu simplesmente viraria as costas e pronto, acabou. Amém? Mas o que eu quero dizer a você é: tome uma decisão essa noite. Uma decisão de adorar ao Senhor de maneira profunda e verdadeira. Uma decisão de conhecê-lo. Sabe? Decisão de conhecê-lo. Uma decisão de: Senhor, nada mais me importa. O que me importa é o meu relacionamento contigo. O que me importa é eu ouvir a tua voz.
O que me importa é viver a tua palavra. O que me importa é saber quem eu sou em Cristo Jesus e qual é a minha identidade. Não me importa se as pessoas dizem que eu sou boba porque perdoei. Não importa se as pessoas dizem que sou louca porque quero minha família de volta. Não importa se até Satanás armou uma cilada tão grande que o meu cônjuge casou com outra pessoa. Não importa. Importa eu conhecer a palavra e saber que não tem respaldo, que o respaldo é meu, que a aliança é minha. Então agora eu tô pronta para a guerra. Agora eu tô pronta para a batalha. Agora eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E isso é o que realmente e efetivamente é o que importa. Amém? Gente, ainda tá travando? Então essa noite, tome uma decisão e entenda que aqueles que vencem o mundo são os que creem em Cristo Jesus e que Ele é o Filho de Deus. Hoje, tome essa decisão. Você foi criado pelo Senhor. Você foi criada pelo Senhor para ser mais do que vencedor. Amém? Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. E amanhã a live tá lá no YouTube. Amém? Beijo, beijo.